Depois de 14 de maio e de 1º de junho, se não houver, não é, um recrudescimento desse conflito a partir desses dois elementos, que para mim estão totalmente vinculados com a contraofensiva ucraniana, que pode abrir um segundo fronte, então vamos tentar encadear de uma forma sistemática com maior clareza. Nós devemos ter atenção na eleição turca do dia 14 de maio que está chegando. Nessa reunião em Chisinau, em 1º de junho, que está chegando, vai reunir 47 países, chefes de Estado desses 47 países. Eles vão estar ali praticamente quase que dentro da Ucrânia. Esses são pontos fundamentais. E na contraofensiva ucraniana, materialmente, principalmente sei quando essa contraofensiva criar um segundo fronte, ou se ela for tentada contra as fronteiras da Rússia, dentro de Briansk, por exemplo. Tá? Não é impossível. É só você olhar um mapa e ver onde estão essas tropas ucranianas. Né? E os riscos estão aí apresentados. O Bernardo está lembrando do 9 de maio. Bernardo, só para dizer o seguinte, né? Lembrando da data magna para a Rússia, lembrando que, inclusive, depois dessas ações em Moscou, alguns rumores em canais de Telegram russos falavam sobre a possibilidade até do cancelamento desse evento, que eu particularmente até aqui não acredito, tá? Não acredito. Agora, muita gente, como o Gedeon está falando, a linha vermelha foi ultrapassada, eu não entendi muito bem seu comentário, Gedeon, mas o que acontece é o seguinte, as partes envolvidas no conflito, elas vão sopesar, elas vão avaliar milhares de vezes antes de utilizarem um armamento nuclear ainda que tático. A utilização de um armamento nuclear tático pode ser um caminho sem volta, porque você utiliza um armamento nuclear tático sujeitando essa utilização à represália da outra parte, em tese todos têm e estão aptos a utilizar, dos atores envolvidos no conflito, né, no topo da pirâmide, e aí pode ser um caminho sem volta. Pode ser um caminho sem volta. Agora, eu vejo que nós estamos chegando muito perto de momentos de definição. De momentos de definição muito forte. Muito forte. Há uma tremenda discussão, pelo menos a nível retórico, entre o Yevgeny Prigozhin e o Shoigu. Porque, segundo o Prigozhin, né, a corrupção no Ministério da Defesa da Rússia. Mas eu não veria necessariamente isso como algo favorável para o líder do grupo Wagner em relação à denúncia que se faz. Você pode imaginar que ele é um grande patriota, pode ser que seja, mas que esteja indignado com alguma coisa de errado que ele esteja vendo. Mas veja, é um momento onde, em tese, você tem que ter um país absolutamente alinhado, envolvido, unido na defesa do seu interesse perante uma conflagração que envolve não a Ucrânia, mas todos os aliados da Ucrânia que são muito poderosos. O que eu vejo dentro desse contexto o momento de risco está aí. No começo do conflito, eu imaginava que o risco nuclear fosse muito maior do que era. Hoje, eu ainda, para responder bem concretamente, não vejo esse risco nuclear de uma forma tão expressiva como alguns atores que fazem análise o veem. Porque é uma decisão, gente, é aquela coisa, você pode estar brigando com alguém, mas você está brigando armado. Então, por mais que você esteja apanhando, você tem que verificar qual é o momento no qual você pode ou deve ter legitimidade para utilizar sua arma contra aquela pessoa, a partir do momento que sua vida corra risco. No caso de uma analogia em relação à Rússia, no momento que a Rússia sofre o risco da sua secessão, da perda da sua soberania, da invasão que possa imaginar estabelecer um governo títere. Então, quer dizer, a própria doutrina militar russa fala que esse é o momento da resposta. Tá? E isso pode acontecer. Né? Pode ser, Giovanni, que seja um teatro, essa briga entre o líder do Wagner e o ministro da Defesa da Rússia. Pode ser. Né? A gente sabe que tudo isso podem ser estratégias de guerra. Por isso que a análise ela tem que ser parcimoniosa, por isso que a análise ela tem que ser responsável, por isso que a análise ela precisa refletir sobre possibilidades. Né? O estabelecimento a priorístico de uma linha entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, acaba nos impossibilitando de fazer uma análise racional. Não é?
Então, mas Denis Alberto, obrigado. Mas a ideia da elucidação nesta analogia que foi proposta é para mostrar realmente que o risco nuclear ele é tão grande quanto você constranja uma das partes a uma derrota total.